Olá, seguidores do canal Brenda Santunioni, tudo bem? Estamos aqui no Mineirão para gravar mais um quadro Prosa na Cozinha com o Mineirão. Desta vez, nossa querida Vera Fialho. Nós vamos preparar na casa dela, daqui a pouco vocês vão poder acompanhar, um doce cristalizado, que o principal ingrediente, Vera, é o mamão, né? Sim. Nós vamos ter oportunidade, né, de conversar com vocês, ou seja, eu vou ter oportunidade de passar para vocês a minha experiência de doce cristalizado. Todos sabem que o doce cristalizado é um doce muito procurado, principalmente no Natal, tá? Principalmente no Natal. Sim. Mas ele já popularizou, tanto é que atualmente, sabe, Brenda, é muito chique, numa festa de 15 anos tem uma mesa de doce cristalizado, numa bodas de prata tem uma mesa de doce cristalizado, sim, num casamento. Então, né, como toda receita que a gente vai fazer, né, a gente começa com o quê? Com a fruta, né? Com tudo. Então, nosso primeiro passo foi justamente vir aqui no quadro Mineirão, Prosa da Cozinha. Prosa da Cozinha, né? É selecionar o mamão. Você gostou dos mamões que estão aqui hoje expostos? Tá de parabéns. Tá excelente a qualidade, tá? Dos frutos aqui expostos, né? O mamão tem que estar verde. Aqui nós estamos usando o mamão Formosa, mas se você tem algum conhecido, ou no seu sítio, na roça, que tem aquele mamão, né, o que a gente fala mamão tradicional caipira, sim, ele também dá do mesmo jeito, né? Então a primeira escolha, a qualidade, é olhar o mamão tem que estar verde, tá? E o preparo desse doce cristalizado, o que nós vamos fazer? Nós vamos preparar esse fruto, onde ele vai trocar a água que existe do mamão pela água do xarope, ou seja, pela calda. Então lá em casa, nos processamentos, tanto é que vocês vão vir falar, primeira etapa, segunda etapa, né? É porque são nesses momentos que a gente vai fazer o processo de trocar a água do fruto pelo açúcar do xarope. E para que isso ocorra, no fogo, através de troca de calda, né, nós iremos acompanhar na minha cozinha, né? Espero que vocês gostem dessa experiência e possam fazer aquele delicioso doce cristalizado para você e sua família. Vamos acompanhar tudo. Você viu que o processo, ela é técnica, né? E o processo vai detalhadamente. Vocês vão gostar, nós todos. Vamos para lá então? Vamos lá. Então vamos. Olá, então dando continuidade aqui ao doce cristalizado de mamão, vou apresentar para vocês os ingredientes, né, que foram adquiridos, né, gentilmente cedidos pelo Mineirão, né, o Mineirão Atacarejo. Nós vamos usar, os ingredientes são esses: o açúcar, o mamão, importante que vocês viram, né, na banca na hora de comprar, o mamão verde, esse aqui é o mamão formoso, e cal virgem. Essa cal virgem, ela é adquirida, tá? Antes a gente achava em lojas que vendem produtos agrícolas, agropecuários, mas agora essa aqui eu comprei pela internet, tá? A gente coloca lá, tem embalagem de 50, 100, 200 gramas, então a gente vai precisar da cal virgem. Depois não vou explicar por quê, vou informar vocês o porquê dessa cal. Colocar numa solução sanitizante. É uma solução de água, tá? De água com cloro. Essa solução sanitizante é encontrada nos mercados. Com certeza lá no Mineirão, no setor de frutas e legumes vai achar. Existe ele em pastilha e em líquido. Ela é própria para alimento. Então, após o mamão ficar na água sanitizante 15 minutos, a gente vai retirar. Agora, gente, é importante você saber o seguinte: por que temos que usar o cloro, né, próprio para frutas e legumes, né? Porque no rótulo dele dá essa informação e com isso não corre risco de intoxicação de quem for consumir esse produto no final. E agora nós vamos cortar. O doce cristalizado, ele precisa de ser, vocês vão observar durante o processamento dele, o que ele precisa ser grande. Então nós vamos pegar esse mamão, marcar aqui mais ou menos de 2 em 2 dedos, tá, pessoal? Esse é mais ou menos, tá? No olhômetro. Tá? E a gente vai partir. Agora, na verdade, esse mamão precisa ser descascado. Eu prefiro cortar em rodela para depois descascar. Mas se você preferir descascar ele inteiro, também pode, tá? Não tem problema nenhum.
casca desse mamão, ok? E com isso a gente tira algum defeito que tiver na fruta, né? Agora nós vamos dar tamanho ao doce. Como eu falei no início, o doce cristalizado, ele é um doce maior. Então, o ideal não, é necessário que os tamanhos sejam uniformes. No olhômetro, tá, pessoal? Então, mais ou menos, esses pedaços aqui, por exemplo, a gente vai dividir em 2. Tá? Nós vamos dividir em 2. Já esse aqui que é maior, dá pra gente dividir em 3. Esse aqui em 2. E esses maiores em 3. No olhômetro, por quê, pessoal? Eles serem mais ou menos uniforme, porque ele vai passar por um processo de cozimento. E nesse processo de cozimento, o pedaço que tiver menor, cozinha primeiro do que o pedaço que está maior. Então é por isso que é necessário manter mais ou menos, né, um tamanho uniforme dos pedaços do mamão. Continuando aqui o preparo do mamão, né? Nós tiramos a semente. Lembra que eu comentei com vocês que não era para tirar a semente profundamente nessa parte? Por quê? Naquele momento a gente até pode fazer isso, mas agora eu vou fazer o que se chama toalete, né, final no preparo do fruto. Agora eu vou tirar essa parte aqui mais macia do mamão. Por quê? Agora eu fazendo, pessoal, eu vou separar isso aqui no local. Isso aqui eu posso aproveitar para fazer uma salada, para fazer um suco. Então não há desperdício do fruto. Continuando aqui o processo de preparo ainda do mamão. Aquela cal virgem que eu comentei, né? A gente coloca a cal num saquinho para poder colocar numa vasilha, meia colher, né? Com preparar da cal virgem em 5 litros d'água. Como eu não tenho um saquinho, eu improvisei aqui com esse pano de prato, tá, gente? Por que coloca tipo um saquinho? Porque se tiver alguma impureza na cal, aí filtra, né? A gente vai colocar aqui, sabe? A gente faz assim. E vamos colocar os pedaços de mamão de molho nessa solução por 15 minutos. Qual que é o papel da cal? O papel da cal, pessoal, é o seguinte, que a cal em contato com a pectina natural do fruto forma uma camada protetora conhecida como pectato de cálcio, e isso contribui que vai dar mais rigidez ao produto final. Passados 15 minutos, nós vamos lavar esses pedaços um a um. A gente vai escorrer o mamão. Não assustem com o doce cristalizado, não, porque ele não é difícil, ele é trabalhoso, mas o resultado final dele é muito compensador. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos furar os lados, tá? De um lado e do outro desse pedaço do mamão. Por que é feito isso? Foi falado no início que esse fruto ele vai passar por um processo de saturamento, não é? Ou seja, trocar a água do fruto pelo açúcar do xarope da calda. Então, por que a gente fura? A gente fura justamente para facilitar esse processo de troca da água, tá, do fruto pelo açúcar da calda. Agora é importante, gente, não se fura muito, tá? É só um pouquinho mesmo aqui, ó. Agora, pessoal, a pessoa pode perguntar, por que é do lado? Não poderia ser em cima? Poderia sim, tá? Mas só que o doce, depois de pronto, ele vai ficar assim, né? Para ir para a questão da estética, né, do doce, para ele não ficar com furo em cima dele. Então, é por isso que a gente perfura do lado.
4 dias. Nós vamos colocar uma quantidade de água, tá? Mas essa água tem que cobrir todo o mamão. Como é que a gente sabe se essa água vai cobrir ou não? Com a ajuda de uma colher, a gente afunda, tá? Aí, com isso, a gente vê que a água vai cobrir todo o mamão. Nós vamos colocar no fogo, tampar e deixar cozinhar até ficar macio. Essa fervura de ficar macio é mais ou menos em torno de 10 a 20 minutos. Depende do tipo de mamão que está sendo processado, tá certo? Quando a gente usa uma panela maior, que na hora de colocar, tá? É aconselhável, em vez de tampar, a gente colocar um pano. Aqui, o volume da água já deu de acordo com o tamanho da panela, né? Por que com um pano? Para que não fica um espaço entre a tampa e a polpa do fruto, né? Porque isso faz com que? Faz com que ela cozinhe de forma uniforme, né? Por isso que a importância de tampar e que essa tampa seja, né, na altura do fruto. Então, nós vamos colocar no fogo para ferver. Bom, enquanto, né, o mamão está sanitizando lá nos 15 minutos, nós vamos usar a calda, que a calda é o chamado xarope, né? Que é esse xarope que nós vamos, através desse xarope, nós vamos fazer o processo de saturamento do fruto. Ou seja, à medida que a gente for utilizando a calda, nas etapas 1, 2 e 3, a água do fruto vai ser trocada pela calda, pelo açúcar da calda. E essa calda é na concentração 1 por 1, né? Ou seja, para cada 1 litro d'água a gente usa 1 quilo de açúcar. Aqui para essa receita nós estamos utilizando 1,5 kg de mamão já preparado, depois de cortado, tá? Então aqui a gente vai adiantar essa calda de 1 por 1. Nós estamos utilizando 2 litros de água e 2 quilos de açúcar. Uma dica interessante, pessoal, é que a calda, depois que ela vai ao fogo, ela não deve ser mexida, tá? Então a gente tem que mexer, dar o máximo. É indicado a gente mexer em 8, olha aqui, eu tô fazendo 8 aqui na vasilha, porque dessa forma a colher entra em contato com todos os cantos da panela, o que facilita a dissolução, né, do açúcar aqui na calda. Então aí a gente vai colocando aqui, ó, misturando, nunca se coloca de uma vez só, para que essa dissolução ocorra de forma tranquila, né, de forma igual. Agora nesse momento, tá, a gente vai colocar o fogo e aguardar a fervura. Na hora que iniciar a fervura, tá? A gente vai contar 5 minutos depois de aberta a fervura. Por que 5 minutos? Porque é o tempo mínimo necessário que essa calda precisa de calor, tá? Para que ela não azede. Você já deve ouvir casos de pessoas quando fez doce, principalmente em compota, mesmo na geladeira a calda azeda. Então, isso é um detalhe importante, tá? Que toda calda, ela deve ser fervida no mínimo 5 minutos. Esses 5 minutos, reforçando, é um tempo, tá, de caloria, um tratamento para que essa calda não azede, tá, após o doce ficar pronto, né? Ou seja, é mais um detalhe que vai contribuir, interferir na qualidade do doce. Essa aqui, pessoal, é aquela calda, tá, que nós fizemos, que ferveu 5 minutos. Olha como é que ela tá escorrendo facilmente da colher. Tá vendo, ok? Aí nós colocamos aqui nessa panela a calda para concentrar em ponto de fio. Até a visibilidade da calda, mostra aqui, ó, olha para você ver como é que ela vai borbulhando, tá? Aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai ver que aqui, olha, ela já não está escorrendo com tanta facilidade, principalmente na hora que esfria, ó, tá vendo? Já tá dando tendência a... Vou fazer novamente, tá? Vou fazer novamente. Tem pessoas que preferem olhar com escumadeira, tá? Que a escumadeira dá uma visibilidade melhor.
do ponto da cauda, tá? Aqui, ó, vocês veem que ela não está escorrendo com tanta facilidade, já está começando a dar o ponto de fio. Nesse momento, ela já tá no ponto para receber o mamão. Que foi feito? Após perfurar o mamão, no mesmo instante, nós colocamos o mamão para ferver, para ele amaciar, e colocamos a outra cauda para saturar. O mamão, esse aqui, saturou em torno de 20 minutos. Agora, né, o ponto macio dele aqui, ó, você vem com um garfo e nessa parte aqui mais grossa, você dá uma cutucada nele assim, ó, perfura aqui, ó, de levinho e vê que ele já tá macio. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos drenar. O que quer dizer a palavra drenar? Nós vamos escorrer, nós vamos drenar. Por que tem que ser bem drenado? A gente tem que fazer o possível de não ir praticamente água nenhuma do cozimento do mamão para essa calda que está saturada, tá vendo? E nós vamos colocar o mamão na outra calda. Aqui, nessa panela, né, vai iniciar o processo de saturação do fruto. É o que a gente chama, né, processo de saturação, tá? E esse processo de saturação, ele ocorre à medida que vai esfriando essa calda. Então, a calda vai esfriando e há a troca, né, da água do fruto e absorve o açúcar do xarope aqui. Aí nós vamos colocar, tá, esse fruto aqui nessa panela. Aí vocês vão verificar o seguinte, olha, o fruto tá aqui, né? Ele tá ele flutuou dentro da calda. Vai fazer o teste com a espumadeira e ver se, porque que vai acontecer? Vocês percebem que agora o fruto já tá translúcido, brilhando. O que vai acontecer? O fruto vai soltar água e vai absorver o açúcar da calda. Quando chegar amanhã, que esse fruto esfriar, vocês vão observar que os frutos vão descer, não vão ficar flutuando na calda. Isso significa o quê? Que foi concluída a primeira etapa e iniciou o processo de saturação do fruto. Agora, o que eu quero que vocês observem é o seguinte, ó, vê o ponto dessa calda aqui agora, ó, tá? Hoje, quente, na hora que a gente colocou, olha como é que essa calda tá. Vocês estão vendo aí, ó, ela já tá caindo em ponto de fio. Amanhã, tá? Após o processo de saturação, vocês vão avaliar como vai ficar essa calda. Detalhe, gente, esse processo de resfriamento é natural, demora 24 horas. Por quê? À medida que o fruto vai esfriando, ele elimina a água dele e absorve o açúcar do xarope. Outra coisa, por que tem que ser feito numa panela larga? Esse processo de saturação, ele tem que ocorrer de forma igual, homogênea para todos os pedaços do fruto. Se eu colocar numa panela menor, o que vai acontecer? Um fruto vai ficar sobre o outro. E isso pode ocorrer de não acontecer um processo de saturação de forma igual, né, em todos os produtos. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos tampar. Agora, detalhe, nesse processo, nós não podemos tampar com a tampa. Por quê? Nós não estamos trabalhando para que o fruto elimine água e absorve o açúcar, né, para ele ficar concentrado. Se eu colocar tampa, vai acontecer de quê? A tampa vai dar vapor. Se for dar vapor, vai fazer com que a calda fique mais líquida. Então, o certo é tampar com um pano. Por quê? Porque o pano absorve o vapor. Desta forma, está pronta a primeira etapa do doce de mamão cristalizado. Amanhã, após 24 horas, né, retornaremos com as observações para poder continuar a segunda etapa. E em tempo, por que eu fiz aquela quantidade de calda? Porque vocês vão ver que amanhã nós vamos precisar sempre de calda nova, tá? Então, a calda para amanhã já está aqui pronta. Até! Podemos observar que o que aconteceu com a calda. Tá vendo ontem? Por quê? Porque a água que estava no pedaço de mamão, né, foi trocada pelo açúcar do calda. Por isso que essa calda ficou rala. Então, qual que é a segunda etapa, o segundo dia? O que nós vamos fazer? Nós vamos tampar
tá? Nós vamos tampar essa panela, colocar ela para ferver e assim que ela ferver, nós vamos drenar, ou seja, escorrer essa calda para a outra panela. Bom, assim que a calda abrir fervura, o que nós vamos fazer? Nós vamos desligar, tá? E vamos drenar, ou seja, escorrer essa calda em outra panela. Só que nessa panela a gente vai deixar um pouquinho. Para quê? Para manter o aquecimento do doce. E o drenar a calda para outra panela é justamente para que essa calda que ficou rala, né, por causa da saturação do fruto, a gente colocar agora em ponto de bala mole. Bom, pessoal, estamos trabalhando com calda e quente, então todo cuidado, né, é necessário para que a gente não queima, né? E agora nós vamos drenar, ou seja, escorrer a calda nessa outra panela. E vamos deixar um pouco, né? Tem que ficar um pouco da calda, como falei, que é justamente para manter deixar um pouquinho da calda para manter o aquecimento do doce, né? Aí nós vamos voltar com essa calda aqui, vamos tampar para que não esfrie e vamos levar a outra calda ao fogo para essa calda que tá rala agora, pessoal. Olha como é que essa calda tá rala. Tá? Para que ela chegue ao ponto de bala mole. Um detalhe do doce cristalizado. Com certeza, essa calda, na hora que ela vai concentrar, ela vai diminuir de volume, né? E vocês lembram que ontem a calda tem que sobrepor os pedaços do mamão preparado, porque senão não ocorre aquele processo de saturação de forma uniforme em todo pedaço do fruto. Então, o que nós vamos fazer? Lembra essa calda nova que nós fizemos ontem com 3 quilos de açúcar e 3 litros d'água? Aí a gente vai colocar mais ou menos a quantidade, nós vamos colocar a quantidade de 1 copo de calda nova, sempre tem que ser calda nova. Nessa calda aqui, tá? Por quê? Porque ela vai, como eu falei, ela vai diminuir o volume, né? Quando ela atingir o ponto de bala mole, ela vai diminuir o volume. Para quê? Para quando eu colocar aqui em cima, todos os pedaços estejam de forma igualitária, submersa ao xarope, ou seja, a calda. Verificando se a calda fervida, né, já está em ponto de bala mole. Uma das dicas que a gente dá, observa aqui, para vocês verem, na fervura fica parecendo quando a gente está fritando torresmo, tá? Quando na casa de vocês, olha para vocês verem se não aparece. Isso é uma dica prática, tá, pessoal? Com certeza, quando está nesse ponto, já está de bala mole. Outra questão, olhar com a escumadeira. Gente, é importante, sempre quando for verificar o ponto da calda, a colher ou a escumadeira esteja seca. Olha para vocês verem, ó, já está caindo totalmente em forma de fio, tá? E se a gente for colocar ela na água, quem gosta de ver na água, o ponto na água, tá? É muito difícil ver, ó. Vocês percebem que ao colocar, a calda ela não dissolve, ela não desaparece, fica em cima uma natinha. Quando a gente faz assim, ó, para juntar, ela não some, tá? Aí tá no ponto. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos desligar o fogo, tá? Continuando, mantendo os cuidados, porque estamos mexendo com calda. Vamos até a vasilha que ficou, né, tampada, tá certo? E nós vamos despejar essa calda aqui em ponto de bala em cima. Detalhe, gente, quando a gente vai colocar, a gente coloca em movimento circular e devagar, né, assim, de forma homogênea. Por que em movimento circular? O calor chega de forma igualitária em tudo. E observem aqui para vocês verem. Agora, o que nós temos que fazer? Verificar, nós temos que verificar se, porque o que vai acontecer? Vai continuar aquela troca, tá, da água, do fruto, para absorver o açúcar da calda, né? Então, o que nós vamos verificar? Se
se essa calda, tá? Quando continuar o processo de saturamento do fruto, se quando ele descer, vai ficar calda sobre ele. Aí a gente faz o teste, tá certo? Aqui, ó, com a vasilha. Pode acontecer de quando você for fazer esse teste, ver que a calda que tá aqui tá pouca. Então, o que que tem que ser feito? Voltar aquela calda, mais um pouco de calda nova, colocar o ponto de bala mole e acrescentar aqui. E agora, pessoal, o que que nós vamos fazer? Tampar. Olá! Hoje vamos trabalhar, né, com a terceira etapa do doce cristalizado. Ou seja, né, nós vamos ver como é que ficou o processo de saturação do mamão. Vocês lembram, né, que ontem, quando a gente colocou ele em ponto de bala mole, veja como é que tá o aspecto do doce. Tá vendo aqui como é que o aspecto do doce tá? E agora nós vamos ver a calda. Dá para perceber, né, que tá bem diferente do que aquela calda do primeiro dia. E o interessante é que quando começa a ver saturação, aparecem uns cristais no fundo da panela, né, de açúcar, que é já é sinal de que a saturação ocorreu. Outro aspecto que a gente vê é isso aqui, ó, que quando a gente coloca o doce numa colher, a gente percebe que ele tá brilhando, tá? Mas que a calda não está escorrendo de forma fácil, ou seja, a calda fica um pouco impregnada no fruto, diferente dos outros dias. Então, qual é a próxima etapa? Nós vamos tampar a panela, né, e aquecer para verificar se precisa de fazer mais um dia de saturação. E a cristalização final, ela é feita em tacho de cobre. Por que em tacho de cobre? Ela pode ser feita em outro tipo de tacho. É porque o cobre facilita a transparência na hora da gente ver o processo de fazer aqui a cristalização final no fruto, que só na hora de fazer que vocês vão entender. Então, também para preparar para essa cristalização final, nós já vamos também fazer a limpeza de tacho, né? Que vocês sabem que o tacho a gente tem que ter muito cuidado com ele por causa do zinabre, não é isso? Então, nós vamos fazer uma limpeza, vamos lavar primeiro, né, com água e sabão, e depois vou fazer a limpeza dele com o vinagre. Bom, vamos lá, seguindo a limpeza do tacho. Eu vou usar o vinagre, né? Vou levar o vinagre. E a esponja, uma esponja limpinha, que nunca tenha sido usada do lado liso dela, né? E um pouco de sal. Agora, lembrando que essa limpeza pode ser feita também com limão, né? Aí, olha como é que a gente vai limpando, olha como é que acontece a limpeza do tacho. Aí a gente tira, né, aquilo que a gente chama de zinabre, né? Isso aqui. Olha, gente, agora em seguida, imediatamente, a gente tem que enxugar o tacho bem. Vocês sabem por quê, né? Porque a umidade faz com que o zinabre volta, né? Então, vamos secar aqui. Mas secar muito bem mesmo, porque agora a gente vai partir para a cristalização final. Bom, tacho limpinho, né? O que fazer para ele não... Porque vocês sabem que com o oxigênio, o zinabre, né? Em contato com o oxigênio, o zinabre volta rapidamente. Então, nós vamos fazer uma proteção com a calda nova que ficou reservada. Vamos fazer esse movimento aqui, ó, de forma que a calda alcance toda a estrutura do tacho, sabe? E essa calda cria uma camada que impermeabiliza, né, a volta do zinabre aqui, né? Então, aqui tem que passar bem mesmo, tá? Ó, com cuidado, né? Ó. Então, tá vendo? Essa camada de calda vai ser uma proteção para o tacho. Verificando o ponto da calda, né? Aí, ó, a gente dá para perceber
que ela já não está muito rala mais, né? Que aqui, ó, ela não está caindo com facilidade da colher. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o doce aqui, quente, tá? Usar um escorredor para quê? Para que saia o excesso de calda velha, que como eu falei, essa calda velha, ela tá com muita pequitina, né? Aos poucos, aqui eu coloquei aqui, ó, 4, 7 pedaços. Vou pegar esses doces e levar aqui, tá? Para ele dar uma fritada, literalmente. Vamos fritar o doce. Gente, aí o fogo, agora eu baixei o fogo, tá? Porque ficou um determinado. E vou virar aqui, ó. Vocês vão perceber que o doce tá tendo uma mudança aqui, ó. Ele tá ficando com aspecto aqui, ó, tá vendo? De coloração, ficando mais claro. Quando dá nesse momento, o que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo, tá? Esses são os detalhes. Desliguei o fogo. Com a ajuda de um pano, eu vou inclinar o tacho e vou bater essa calda. Na hora que eu inclinar o tacho, eu vou tirar o doce, tá, de dentro da calda. Vou usar uma espátula de madeira. Essa aqui, gente, eu mandei fazer com o pessoal que faz colher de pau, mas pode ser uma concha também. Aí, à medida que a gente vai batendo a calda para esfriar, ela vai perdendo a transparência, né? E aí aumenta mais o barulho do sapo, né? Vejam como que a calda vai esfriando, né? À medida que ela vai esfriando, vai perdendo a transparência. É esse ponto de calda que dá a cristalização final do doce. Aí a gente vai retirar os pedaços, colocar num tabuleiro com papel manteiga. Seguidores, já estou aqui na casa da Vera Fialho. Na verdade, é um doce que demanda vários dias, várias preparações. Nós contamos aí com o auxílio luxuoso do marido Zé Leles, com algumas imagens. Na verdade, a maioria delas, eu agradeço muito. E a Vera mostrou aí. Ô Vera, eu acho que o mais curioso do vídeo é o barulhinho do sapo, vai ficar para a eternidade. E essa edição, gente, do Prosa na Cozinha com Mineirão, era um pouco especial. Ela vai ficar um pouquinho maior, porque um doce, nós estamos passando aqui não só uma receita, nós estamos passando a cultura, passando os modos de vida, a história de como era feito antigamente. Inclusive, nós temos ali também um tacho. Só pode ser feito com tacho? Todos. É que eu falei que pode ser feito, a cristalização final, ela pode ser feita em tacho de alumínio, né? A questão do tacho de cobre é porque ele facilita a gente perceber aquela mudança da cor no final, tá? Então ele é mais transparente, né? E outra coisa também do tacho que é importante, que se você estiver trabalhando com cidra ou com figo, tá? Ajuda o doce a ficar mais verde, né? Tem aquela tradição, né, do figo ser em tacho de cobre, para ficar não perder muito. Mas sabe por quê, Brenda? Por que fica? Porque quando você está curtindo o figo ou a cidra, tá? Ela tem um mineral. Esse verde dela a gente acha que é clorofila, mas não é não, é magnésio, sabe? É um mineral magnésio que tem. E o magnésio em contato com o calor, ele desfalece. Por isso que quando o doce não é curtido em tacho de cobre, ele fica amarelo. Que diz que primeiro a gente come primeiro com o olho, né? Tá? E então na hora de curtir no tacho de cobre, o cobre, que é também mineral, substitui o magnésio que ele perdeu com calor. E isso faz com que permaneça verde. Isso é uma curiosidade, como você diz, né? Sim, várias. Simplesmente curiosidade. Mas pensando, não pode deixar no tacho de cobre de um dia para o outro não, viu, gente? É porque o tacho, ele tem zinabre. E o zinabre, né, é intoxicante, sabe? Então, se deixar, não pode de jeito nenhum, né? Tem que... Inclusive, eu mostrei no vídeo como que limpa o tacho, né? Então, é só aquele momento mesmo de ferver e guardar o tacho. Não pode deixar de um dia para o outro, não. Essa cultura, esse saber popular que a gente gosta. E aí, você vai mostrar o quê? Eu vou mostrar que nós trabalhamos, né, desde a compra lá no Mineirão, né, o fruto, né? Escolhemos o fruto, fizemos o processo de saturação e aqui está o doce final, né? Então, como é que fica o doce cristalizado?
No meio, ele fica tipo uma jujuba. Deixa eu mostrar para vocês. Aí é o doce, tá, o ponto do doce cristalizado. Né? É o final dele, né? Depois de... E com brilho lindo, né? Um brilho lindo, né? Quando você vê ele aqui, né? Aí, o brilho lindo. Olha. Agora nós vamos fazer uma bandejinha, né? Você tá montando então uma bandejinha. Uma bandejinha, né? Que igual a gente toda acha mimosa. no mercado, toda mimosa, né? E aqui, né, eu fiz o cidra também, que é para dar um contraste de cor, né? O verde, que é a bandeja. Esse é originalmente a bandeja de cristalizado de Natal, né? Que você procura. Experimentando que é impossível ficar aqui vendo pronto e não comer, ó. É. Mamão delicioso. Comer mais uma, tal seja inveja? Uma delícia, Vera. Deu saudades? Por causa da proximidade com a minha avó que me criou, que era uma doceira, né? Então, quando eu tô fazendo doce, é como se ela estivesse aqui do meu lado. Olha que linda a Para não memória. contar de outros momentos, né? Que é impossível esquecê-la, né? Ó, gente, aqui, ó. Se vocês quiserem fazer uma bandejinha, né? Vou mostrar para vocês. A gente faz aqui. Pega um tanto de material que vem pela metade, tá? A gente vai cortar. Vou passar com a farofa. Tá? A gente faz assim para tirar o excesso de ar dentro, né? Ó. Ó, gente, igual a do mercado. Sempre um cadinho. Ó, já fiz doce cristalizado que ficou desse ponto aqui, ó, na geladeira até 30 dias. E colocava na bandejinha quando fosse entregar algum mimo para alguém, que eu gostava muito de fazer. Aí, Brenda, esse é seu. Muito obrigada. Ofereço a todos vocês que têm seguido a gente esse ano todo no canal e do julho para cá no Prosa na Cozinha com Mineirão. É onde que a gente encontra pessoas como Vera Fialho, que tem uma proximidade com o campo muito grande, que traz essas receitas e gosta de divulgar. Isso é importante. Tem que passar o saber, né, Vera? Com certeza. Né? E tô às ordens, né? O pessoal aí, os seguidores, Brenda, tá? Do seu canal, se tentar fazer, tiver alguma dificuldade, pode mandar o questionamento, né, a pergunta para você, que eu vou respondendo, porque ele não é difícil, igual o companheiro, ele não é difícil, ele é enjoado. Porque tem etapas, tem né? etapas, e não pode pular etapas. Sim, né? E depois os cuidados, somente com o tacho, né? Justamente, né? Então tá bom, minha querida, muito obrigada. Tá, A gente aprende muito com as outras pessoas, só que as outras pessoas têm que se doar, tem que estar propensa a doar, e você sempre teve isso, Viçosa tem que te agradecer muito. Nada, né? Eu aprendi demais, sabe? Na minha vida profissional, em contato com os agricultores familiares. Nossa, como que eu aprendi com eles? Foi uma experiência de vida maravilhosa, né? Até dar uma próxima aqui no quadro Prosa na Cozinha com o Mineirão. Um abraço, gente, com Deus.